Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da 21ª semana do Tempo Comum, dia 26 de agosto. Hoje a família franciscana recorda o beato Junípero Serra. Ele viveu de 1713 a 1794. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. Naquele tempo, disse Jesus aos mestres da lei e aos fariseus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós não entrais, e tampouco permite que entrem aqueles que o desejam. Insensatos e hipócritas! Vós viajais por mares e terra, para converter as pessoas. E quando conseguis, vós fazem com que elas fiquem piores do que vós 2 vezes. Guias cegos e insensatos, vós dizeis, não deveis jurar pelo templo, mas sim pelo ouro que está no templo. Insensatos, o que é maior? Não é o templo que santifica o ouro, do que o ouro que está sobre o templo? Vós dizeis também que não deveis jurar sobre o altar, mas pelas ofertas do altar. Insensatos, o altar não vale mais do que a oferta que está sobre ele, porque é sobre o altar que santifica todas as coisas. Insensatos e hipócritas, eu vos digo que quem jura pelo altar, jura também por aquele que santifica todas as coisas no altar. E quem jura pelo templo, jura também por aquele que habita o templo, que é o Senhor. E quem jura pelo céu, jura também pelo trono daquele que está sentado no trono. Mestres da lei e fariseus hipócritas, guias cegos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus chega até a minha vida e a sua vida num teor muito duro, num teor mesmo de condenação, de hipocrisia. E eu e você, nós temos plena consciência da nossa vida. Cada um de nós, como o apóstolo Paulo, carregamos também aquele reconhecimento. Às vezes eu não faço o bem que eu queria e acabo fazendo o mal que eu não quero. E todos nós carregamos uma dosagem de hipocrisia. Todos nós carregamos uma dosagem de incoerência. E eu e você somos convidados nesse dia de hoje pela palavra de Deus, então, a contemplarmos as nossas fraquezas humanas, a observarmos bem como é que nós estamos vivendo. É o conteúdo da primeira leitura de hoje da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a segunda, onde ele vai elogiar o bom testemunho dos cristãos que ali estão, onde ele vai elogiar a fidelidade daqueles cristãos que ali vivem, que mesmo diante das dificuldades, das perseguições e dos sofrimentos, eles dão um bom testemunho. E o apóstolo vai dizer, e por causa do vosso testemunho, as pessoas creem em Jesus. Porque Jesus, e crer em Jesus também, está condicionado ao bom testemunho que damos sobre a nossa fé. Por isso, as 3 autoridades que muitas vezes eu tenho repetido aqui, são importantes para mim e para você. A autoridade moral, a autoridade espiritual e a autoridade doutrinal, sem as quais nem eu e nem você daremos bom testemunho do Senhor. E hoje a palavra de Jesus é pesada. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés, têm autoridade para pastorear o povo de Israel, têm autoridade para exercer o ministério, eles têm essa autoridade, não lhes é negada, tanto é que Jesus diz, quando eles mandarem, façam tudo que eles mandarem, mas não façam como eles, que mandam, mas eles mesmos não querem fazer. Então aqui está o princípio do evangelho de hoje. Vós fechais a porta do reino dos céus.
Vocês se interpuseram na porta do reino dos céus e vocês não entram e também não permitem que entrem aqueles que o desejam. E é verdade, porque às vezes as autoridades da igreja que estão vivendo a fé de modo muito desviado, desvirtuado, enfraquecido, obscurecido, perseguem aqueles que querem levar uma vida de fé a sério. Perseguem aqueles que vão acusar a sua mediocridade, os seus pecados. Por isso Jesus acusa hoje as autoridades religiosas: vocês fecharam a porta do reino dos céus. Vocês não entram, mas também não permitem que entrem aqueles que o desejam. Insensatos e cruéis, insensatos e hipócritas. E veja bem a argumentação de Jesus: vocês andam por mares e terra para converter as pessoas, se esforçam por converter, e quando vocês convertem essas pessoas, vocês fazem com que elas fiquem piores do que vocês 2 vezes. Porque é verdade. Eu tenho o poder de danificar a fé cristã, de manchar a fé cristã, de manchar a boa reputação da igreja, a boa imagem da igreja. Eu tenho esse poder também. Como pastor da igreja, eu tenho sim essa capacidade de fazer isso. Então Jesus vai dizer: hipócritas, insensatos e o mais sério, guias cegos. Guias cegos. Eles vão argumentar: não se deve jurar pelo templo, mas se deve jurar pelo ouro que está no templo. E Jesus vai dizer: hipócritas, por acaso o templo não vale mais do que o ouro? Porque é o templo que santifica o ouro? Outra argumentação: dizem que não se pode jurar pelo altar, mas sim pelas ofertas que estão sobre o altar. Interesseiros? Nem interesseiros? Hipócritas, guias cegos. Não é o altar que santifica toda a oferenda que está sobre ele? Então, como dizem que não pode jurar pelo altar? E Jesus também continua: insensatos e guias cegos. Quem jura pelo templo está jurando por aquele que habita o templo, que é Deus. Quem jura pelo altar está jurando por aquele que santifica todas as coisas no altar, que é o próprio Deus. E quem jura pelo céu está jurando por aquele que está sentado no trono, que é Deus também. Então, Jesus vai condenar hoje as autoridades religiosas que não dão testemunho da fé, que não dão bom testemunho. E escuta bem, que dá bom testemunho às vezes é até reconhecer os pecados. Dá bom testemunho às vezes é até dizer: irmãos e irmãs, estamos na mesma barca. Eu não sou melhor do que você, nem mais perfeito do que você, não sei mais do que você. Eu também, como você, estou lutando, um dia após o outro. E confio mais na graça de Jesus Cristo do que em mim, porque o meu mérito é Jesus, não são as minhas obras. Nós não podemos vender uma imagem de homens perfeitos e mulheres perfeitas, porque não o somos. Como todos os outros também estamos na nossa luta espiritual, na nossa batalha espiritual constante. E essa palavra de Jesus serve para todos nós, guias, cegos e hipócritas. Vocês fecharam a porta do reino dos céus aos homens. Vocês não entram, mas também não permitem que entrem aqueles que o desejam. Que esta palavra de hoje seja uma advertência para mim e uma advertência para você. É da necessidade que nós temos de testemunhar bem aquilo que nós cremos para dar credibilidade ao nosso ministério e credibilidade também à nossa fé. Não somos perfeitos, não somos puros, não somos santos, somos homens e mulheres da igreja que o Senhor amou, resgatou, iluminou e nos acompanha todos os dias. E por isso com a igreja nós sempre vamos dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. E constantemente vamos pedir: Senhor, tire de mim toda a hipocrisia, tire de mim toda a infidelidade, tire de mim toda a fraqueza, para que o Senhor possa brilhar mais do que eu. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Beato Junípero Serra, rogai por nós. Paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.